Estamos no terceiro domingo do Advento e a afirmação de hoje, o tema de hoje, o título de hoje é que o mundo precisa do Natal. O mundo necessita do Natal. Mateus 4, 12 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galiléia. E, deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo onde nós celebramos o Advento, nós celebramos a encarnação do Verbo, o Natal, e celebramos de maneira verdadeira, Senhor, sabendo qual é o foco dessa data tão maravilhosa, Senhor. Que nós possamos entender nesta noite, mediante a atuação do Teu Santo Espírito, o porquê que este mundo, porquê que nós precisamos do Natal, o porquê que o mundo precisa entender a sua necessidade de Cristo, porquê que o mundo precisou que Deus o Pai enviasse Deus o Filho, mediante o poder de Deus o Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor aplique a mensagem aos corações daqueles que aqui estão nesta noite e aqueles que posteriormente verão a mensagem, Senhor. Que o Senhor também possa me ajudar, Deus, me capacitar, Pai. Que tudo aquilo que eu falar esta noite seja extraído do Teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. O mundo precisa do Natal. A encarnação é uma necessidade. E ela é a maior afirmação de qualquer religião. Não somente do cristianismo, mas de qualquer religião. O que é que nós afirmamos? Que Deus se fez carne. Que o Verbo se fez carne. Que a palavra se fez carne. Que Deus veio ao mundo e que Deus pisou este solo. Não como as religiões pagãs de mistério, como a mitologia grega, que Deus formou uma aparência humana e fingiu que era homem. Não, nós afirmamos que Deus se tornou homem e que Deus nasceu em uma manjedoura, em Belém, há muito tempo atrás. É uma afirmação que ninguém faz, que nós fazemos. E por que isso foi necessário? Por que a encarnação é necessária? Por que o Natal é necessário? Nós pensamos no Natal, nós celebramos o Natal, mas poucas vezes pensamos a necessidade do Natal. O que fez Deus interagir de maneira tão profunda com a sua criação? Porque pense bem, ao encarnar Deus o Filho, ele se torna um bebê. Aquele que criou as pernas aprende a andar. Aquele que dá comida a todos precisava chorar para pedir comida. Aquele que de ninguém dependia do cuidado de José e Maria. Por que Deus fez isso? Por que nós precisávamos do Natal? Por que esse mundo hoje precisa do Natal? Primeiro, o Natal é necessário porque foi um evento anunciado. Segundo, o Natal é necessário por causa do estado das pessoas. E terceiro, o Natal é necessário para que as pessoas possam enxergar. O Natal é necessário porque foi um evento anunciado. O Natal é necessário por causa do estado deste mundo, do estado das pessoas. O Natal é um lembrete que nós falhamos. E terceiro, o Natal é necessário para que as pessoas venham a enxergar. Então, por que ele é necessário? Primeiro, porque foi um evento anunciado. Verso 14. Verso 13 e 14, né? E deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que pudesse se cumprir
o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo, aí a profecia, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Aqui é uma profecia, algo anunciado. Então ele fala, Jesus foi habitar lá para que se cumprisse. E nós pensamos, quando falamos de Natal, apenas no nascimento. Só que toda a vida de Cristo é uma demonstração do advento, que o Messias veio. E essa vinda foi anunciada. E cada aspecto dessa vinda foi anunciada. E cada momento dessa vinda foi anunciada. E esse texto aqui é uma referência a Isaías, capítulo 9. Vamos abrir Isaías 9. Versículos 1 e 2. Livro do profeta Isaías. Versículos 1 e 2 do capítulo 9. Apesar disto, a escuridão não será tal, como foi em sua aflição, quando no passado ele levemente afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, e posteriormente fê-la mais gravemente aflita pelo caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Então, nós observamos aqui que esse evento, que aquela região veria uma luz gigantesca, ele foi um evento anunciado, um evento profetizado, um evento falado por quem? Aqui no texto por Isaías, e no versículo 6 e 7 de Isaías 9, acabamos de cantar, né? Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e aqui esse texto é tão rico, que ele fala da dupla natureza de Cristo. Ele é um menino que nasceu, mas é um filho que é dado. 100% homem e 100% Deus. Ele é um menino, ele nasceu, mas ele é dado. Quase não linkamos a vida de Cristo com o Natal, mas se você observar, esse trecho aqui, que é um trecho natalino, um menino nasceu, um filho se nos deu, está no mesmo contexto do versículo 1, que fala que a terra de Zebulon e Naphtali veria a luz. Porque o advento, o Natal, é a vida do Senhor Jesus Cristo, desde a sua encarnação até a sua glorificação. E aqui fala, um menino nos nasceu, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Forte, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz, e o aumento de seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, de agora em diante, para sempre. E aqui, algo importante. O Natal, ele é necessário porque ele foi anunciado. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. O Natal era uma promessa de Deus à humanidade. O Natal é uma promessa de Deus a nós. O Natal que Deus falou que ele faria. O menino nasceria, o filho seria dado. E o zelo dele iria cumprir isso. Então o Natal, ele é um evento anunciado por Isaías. Mas não somente por Isaías. De maneira direta, pelo próprio Deus. Vamos lá em Gênesis 3,15, chamado Proto-Evangelho. O evento que nós vamos comemorar no dia 25, e muita gente chata, mas pode não ser dia 25, isso é insignificante. O fato que comemoramos o evento, não o dia, o evento. O evento se dá nesse dia, mas o que é comemorado é o evento. E o evento é digno de ser comemorado, que Deus nasceu. Gênesis 3,15. Deus falando à serpente: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher iria esmagar, ferir a cabeça da serpente. Aqui é uma promessa do Natal. Alguém nasceria, queria destruir a serpente, queria acabar com a serpente. E aqui quem é a primeira pessoa que prega o Evangelho? Ou a primeira vez que o Evangelho é pregado? É o próprio Deus que prega o Evangelho. E é interessante que ele avisa a Satanás: olha, haverá um Natal, haverá uma encarnação, haverá um advento. O advento é vinda. Ele virá quem? O filho da mulher.
Isso é interessante porque se você observar na história bíblica, você vê, por exemplo, que Faraó busca destruir todos os filhos de Israel, as crianças, obviamente inspirado por Satanás, que ele sabia que um filho da mulher nasceria. Aí quando ele vê que aquele povo é o povo escolhido por Deus, Satanás sabe que daquele povo nascerá o Messias. Não sabe em qual tribo. O que é que ele faz então? Começa a dizimar. Aí mais para frente, opa, vai ser aonde? Diga-me, aonde nascerá o rei de Israel? Aonde nascerá o Messias? Nos arredores de Belém. O que Herodes faz instigado por Satanás? Manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos de Belém e arredores. Por quê? Porque o Natal foi um evento anunciado pelo próprio Deus. O filho da mulher. O filho da mulher. Abram lá em Isaías 7,14. Satanás conseguiu impedir o intento do Senhor. Então um menino nos nasceu, um filho se nos deu, porque o zelo do Senhor garantiu isso. Aí o Senhor foi dando mais pistas. Um menino nasce, um filho nos é dado, ele é o filho da mulher. Como assim filho da mulher? Se é filho da mulher, deve ser filho do homem. Filho de um homem? Não. É algo especial. Isaías 7,14 diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Então nós observamos aqui o próprio Deus prometendo e dizendo: haverá um Natal, haverá um advento. O que comemoramos aqui é algo planejado na eternidade. É Deus dizendo: eu vou dar um presente para vocês. Eu vou dar um presente para a humanidade. Mas como que vai ser? Olha, vai ser assim, uma virgem vai ficar grávida. E essa virgem vai dar à luz. Como? Deixa comigo, que eu faço isso. Pode deixar comigo. Então o Natal é um evento anunciado. Eu entendo que a nossa sociedade, também os crentes, tem o Natal para as suas famílias. Só que, deixa eu dizer uma coisa, o Natal foi anunciado por Deus. O Natal não é para a família, é para Cristo. Não significa que você tem que pegar um prato e jogar na cabeça de seus familiares. Não é isso. Não façam isso. É pecado fazer isso. O que significa é o seguinte, que a prioridade do Natal é o aniversariante. Porque ele foi anunciado. Ele foi anunciado. Passe com suas famílias, celebre com seus familiares, mas a data não é deles. A data não é sua, a data não é minha. De quem é a data? Do filho da virgem. Então, a menos que haja um filho de uma virgem em sua família, nascido em Belém, então a gente tem que entender que o Natal ele é necessário, primeiro que ele foi anunciado. O que significa que o próprio Deus garantiu que ele houvesse. Foi a vontade de Deus que houvesse o Natal. Deus determinou que houvesse o Natal. O segundo motivo do Natal, o Natal é necessário por causa do estado das pessoas. O verso 15 e 16 de Mateus. Voltando para o texto de Mateus, capítulo 4. Agora verso 15 e 16. Por que o Natal é necessário? Porque Deus teve que vir e prometer o Natal. Vimos que ele prometeu o Natal. Por que ele prometeu o Natal? Por causa do nosso estado. A terra de Zebulão e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz. Sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. O Natal é uma declaração que nós falhamos. O Natal é uma declaração de Deus dizendo: vocês não conseguiram. Vocês não guardaram a minha aliança de obras com vocês. Vocês falharam miseravelmente e eu tive que intervir na história de vocês, no tempo e no espaço, para que vocês pudessem ser salvos. O Natal é dizendo a cada ser humano que ele é falho e fraco. Isso é o Natal. E a gente não lembra disso no Natal.
Nós vemos bonitinho Jesus ali, todo bonitinho, bebezinho, no Natal, e Deus dizendo, você falhou. Você falhou. Qual era o nosso estado? Primeiro, habitantes da escuridão. O verso 16. O povo que se assentava aqui, habitava, morava aonde? Na escuridão. O Natal é Deus intervindo na história dizendo, vocês estão em trevas, eu vou ter que agir. Por isso que o advento é necessário, por isso que o Natal é necessário, por isso que o Natal é fundamental. Porque estávamos vivendo aonde? Onde é que habitávamos? Toda pessoa que celebra o Natal sem Cristo, ele habita na escuridão. Ele está na escuridão, ele está em densas trevas. Ali em Efésios, capítulo 2, mostra aonde estávamos. O Natal mostra pra gente o amor, mostra pra gente a bondade, também a bondade, o amor de Deus. Mas o Natal também mostra que a gente falhou. Porque se não tivéssemos falhado, se Adão não tivesse falhado, não haveria necessidade de um Salvador. Ali no capítulo 2 de Efésios diz o seguinte, e vos vivificou estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A humanidade está em trevas. A humanidade, ela pode acender as luzes do Natal, e existe um significado nas luzes do Natal. A humanidade pode fazer músicas felizes no Natal, só que o fato é que, ao vir ao mundo, Cristo veio dizer que nós estávamos em trevas. Foi isso que Cristo veio fazer, por isso que o Natal é necessário. Por que Cristo veio? Porque eu estava desesperadamente perdido. Porque eu estava desesperadamente fracassado. Cristo veio para perdedores. Cristo veio para fracassados. Cristo veio para pessoas assentadas na escuridão. Foi para isso que o Natal foi feito, para essas pessoas. Se essas pessoas não estivessem nesse estado, Cristo não teria vindo. Ou pelo menos não haveria necessidade de ele vir como Salvador. Só que não somente habitávamos em trevas, densas trevas, mas também habitávamos na morte. Verso 16. E sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte. Região e sombra. Há uma região onde a morte domina. Morte na Bíblia sempre, ou quase sempre, é separação. Não cessação de consciência, mas separação. Efésios 2:5 diz o seguinte: estando nós ainda mortos em nossos... Os pecados são de quem? Nossos. É uma afirmação tão triste. Nossos pecados. Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Habitávamos num estado de separação, de alienação de Deus. Ali em Romanos capítulo 6, versículo 23, vai demonstrar isso. Então, o Natal, ele existe porque estávamos habitando numa região onde Deus estava separado de nós. Estávamos separados, alienados, longe do Senhor. E o Natal é um lembrete de Deus dizendo o seguinte: vocês estavam longe de mim, vocês estão longe de mim. Por isso que a pregação primeira de Cristo é arrependei-vos e crede no Evangelho. O Natal, ele tem motivos maiores do que cantar a música da Simone, então é Natal no final do ano. Motivos muito maiores. Ali em Romanos 6:23 diz o seguinte: porque o salário... O que é um salário? É um pagamento. O salário é um pagamento justo de algo que você fez, correto? Você fez, então você tem o direito de... E quando não lhe é dado isso, a pessoa está em débito com você, correto? E Deus não quer dever você. O salário do pecado é o quê?
A morte. Você pecou? Então o que Deus tem que te dar? A morte. Mas ainda bem que o texto continua, graças a Deus. Mas o dom de Deus é a vida eterna. Por quem? Nosso Senhor. O Natal é isso. É Deus dizendo o seguinte: olha, vocês estão habitando na região da sombra da morte. Eu estou dando a paga merecida de vocês. A alma que pecar, essa morrerá. É justo, é lícito. E Deus deve fazer, e Deus tem que fazer. Mas Deus oferece uma oportunidade. Ele fala: mas eu vou intervir na história. Eu vou dar algo para ele chamado Natal. Ai, mas na Bíblia não tem ninguém comemorando Natal. Como não? Os anjos fizeram o quê naquele grande dia? Os anjos não cantaram? Todos os anjos, os pastores olhando o exército celestial inteiro cantando. Tem gente cantando, Jesus nasceu. Tinha Jesus, Maria e José. O nome disso é o quê? É Natal. O nome disso é Natal. E Deus dizendo: eu irrompi a história porque o salário de vocês é a morte por causa do pecado, mas eu dou o dom gratuito de Deus a vocês, por Cristo Jesus. O Natal, então, ele é necessário por causa do nosso estado de morte, estado de separação, longe e afastados de Deus. Natal é um lembrete de Deus a nós, dizendo que Ele quer se reconciliar conosco. E, aliás, o Natal é a melhor época para a gente fazer chantagem psicológica e convidar os outros para ir na igreja. Vamos na igreja no Natal? Não, mas você não vai celebrar com o aniversariante? Ai, mas eu celebro daqui. Então, quando você tiver aniversário, eu não vou aí no teu aniversário, porque eu vou celebrar da minha casa. Você sabe que eu gosto de você. Tem que celebrar com o aniversariante. Não há ninguém fala: eu não quero Jesus, eu não quero. Não, as pessoas têm vergonha nessa data de falar isso, né? O Natal é o momento em que Deus fala ao mundo inteiro. Embora o mundo tente abafar o aniversariante de todas as maneiras, ele ainda continua falando. Vocês estão em estado de morte e separação, mas eu vim para que vocês possam viver, e viver de maneira abundante. Então o Natal é necessário por causa do meu estado e do seu estado. O Natal é necessário também para que as pessoas enxerguem. Verso 16. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz. E sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. Quem é essa grande luz? É o próprio Senhor. O Natal é para que nós enxergássemos. Nós não veríamos a Deus corretamente sem Cristo. Como enxergar? Primeiro, vendo a luz. Vendo a luz. João 8:12. O que a gente coloca para enfeitar no Natal? A árvore e o que mais? Bota na árvore. Tem umas coisas que a gente coloca. Luzes. Antigamente eram velas, né, que enfeitavam o Natal. Por quê? Porque sempre foi entendido que o Natal é uma comemoração onde a luz do mundo veio. Por isso que nós iluminamos o Natal. O Natal não combina com trevas. O Natal combina com luz. Por isso, as luzes, tudo fica iluminado. Nós continuamos fazendo, só não entendemos mais o significado. Mas tudo fica iluminado, tudo fica radiante, tudo fica brilhando. Porque uma grande luz, não uma pequena luz, uma grande luz foi vista. João 8:12 diz o seguinte: então Jesus tornou a falar-lhes dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê? Trevas. Lá, a região de trevas. E aqui terá a vida. Eles estavam na sombra da morte. É o contraste. Sem Cristo, sem Natal, sem Advento, trevas, morte. Com Cristo, com o Natal, com o Advento, vida e luz. Cristo é a luz da vida. E o que significa que toda pessoa que celebra o Natal sem Cristo está em trevas, por mais iluminada que a sua casa esteja. Por mais bonitinha que a árvore de Natal,
esteja. Eu não sou contra, a gente tem uma árvore de Natal lá bem bonitinha, né? Por mais enfeitada que a sua casa esteja, se a luz do mundo não estiver lá, não há luz nenhuma lá. Não existe luz nenhuma. Então, como é que nós enxergamos? Vendo a luz. E aonde essa luz resplandece? Aonde essa luz resplandece? Ali em João capítulo 8, capítulo 1, desculpa, verso 9. E é uma ironia, obviamente não é um cumprimento de profecia, mas é uma ironia que eu percebo. Aquele que era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então a luz de Cristo ilumina todo homem que vem ao mundo aqui. Entendeu que falar da graça de Cristo, a graça preveniente, que ecoa no mundo e atua no mundo. Mas note uma coisa. O mundo secular, até os países não cristãos, de alguma maneira são impactados pelo Natal. E eles se enfeitam para o Natal e comemoram o Natal. De alguma maneira, mesmo sem o aniversariante. Mas assim o fazem. O que significa de maneira bem irônica que, de fato, a luz do mundo tem brilhado no mundo inteiro. As pessoas, elas são cegas. C.S. Lewis fala, o fato de alguém não enxergar o sol não torna o sol ineficaz. É a pessoa que cobriu seus olhos. Significa então que a luz do Senhor tem sido refletida nesses últimos 2000 anos. Nesses últimos 2000 anos, nós como igreja cristã temos anunciado a encarnação, o advento e que Deus botou o pé na terra, que é o maior evento de todos os tempos. Não há nada superior ao fato que Deus colocou o pé na terra. Estamos tendo agora o maior evento esportivo do planeta, todos estão muito felizes, né? A gente vai ter que esperar mais 4 anos. Esse evento, que para o mundo é insignificante. Insignificante perto do fato que os pés do Criador já andaram empoeirados. E Ele, com sua luz, iluminou todas as pessoas que abriram os olhos para que pudessem enxergá-lo. Então, o que nós devemos fazer? O que nós devemos ter em mente? Qual tem que ser a nossa ação, mediante o fato que o Natal é necessário? Voltando para o texto base. Ali fala no verso 16, né, o povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. O que fala o verso 17? A partir desse tempo, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Nós devemos, como igreja, dizer aos habitantes de Zebulon e Naftali que eles precisam do Natal. Dizer a esse povo que está sentado em escuridão, em densas trevas, para que eles abram os olhos, a luz está ali. Como vimos hoje na escola bíblica dominical, né, aproveitar enquanto ela está no mundo. Porque um dia não terá mais. E quando não tiver, não poderão ter a vida. Dizer às pessoas, isso que você está pensando em comemorar é a encarnação do Verbo. É Deus se fazendo carne. É Deus habitando entre nós. É isso que comemoramos, é isso que nós dizemos, é por isso que nós vivemos. Porque acreditamos com todo o nosso coração que essa data é um lembrete que a nossa vida não pode ser gasta por nós mesmos. Porque é insignificante demais. Deus veio aqui, e já que Ele veio aqui, eu devo segui-lo. Então, amada igreja do Senhor, o mundo precisa do Natal, porque o Natal é mais que uma data. O Natal é uma pessoa, é a bendita pessoa de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino. Noite de paz.